No tempo de Jesus, haviam alguns grupos religiosos que tinham grande influência entre o povo. Nós encontramos, dentre esses, os escribas, por exemplo. Quem eram os escribas? O que eles faziam? Na verdade, eram pessoas que tinham uma incumbência, um encargo de registrar e copiar documentos, registros históricos, informações comerciais e principalmente copiar as escrituras, a lei, os preceitos, as tradições. Os escribas, eles eram chamados também de mestres, né? Então, muitas vezes, quando encontramos sobre os mestres ou doutores da lei, estamos falando dos escribas, porque eles eram os que ensinavam a lei judaica. Eles eram mestres da lei e por isso eles tinham muita fama, tinham muito prestígio. Um outro grupo que nós podemos destacar eram os fariseus. Os fariseus, eles eram responsáveis por preservar a tradição oral. Eles acreditavam que essa tradição tinha sido dada por Deus e por isso eles zelavam, eles trabalhavam seriamente para que a tradição fosse preservada. E o zelo dos fariseus era de tal forma que eles contribuíam para gerar muitas tradições ou muitas minúcias da lei, da interpretação da lei, para que tivessem a segurança de que o povo pudesse observar a lei sabendo exatamente o que tinha que fazer. Então, dentro desse contexto, nós vemos, por exemplo, que os fariseus contribuíam, junto com os demais religiosos, os anciãos, os escribas, para que se criassem interpretações tão minuciosas que Jesus, em certo momento, vai dizer que eles atavam pesados fardos sobre o povo e eles mesmos não conseguiam carregar, porque eram muitos detalhes e muitas minúcias de interpretação da lei. Então, com o passar do tempo, os escribas e os fariseus, eles foram se tornando extremamente legalistas e presos à letra da lei, às tradições que eles mesmos estavam criando. É por isso que Jesus, no início do Sermão do Monte, após as bem-aventuranças, ele faz o confronto. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Por que Jesus está fazendo isso? Porque ele quer demonstrar que muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que nós gostamos, pela nossa própria interpretação da vontade de Deus e nos esquecemos de perguntar a Deus o que é que ele pensa daquilo. É por isso que muitas vezes nós tomamos decisões, fazemos planos, nós realizamos muitas coisas e não paramos para perguntar se Deus quer que nós façamos aquilo. Deus, o Senhor quer que eu tome essa decisão? Deus, é essa a direção que eu devo tomar? É isso que eu devo fazer? E por que nós nos esquecemos? Por causa do orgulho. Quando o orgulho entra no nosso coração, nós começamos a nos sentir independentes. E, aliás, essa foi a tentação lá no Éden. Essa é a tentação constante que nós recebemos por parte do maligno, porque somos tentados a permitir que o egoísmo e o nosso orgulho nos levem a ter uma vida de independência de Deus. Então, as tradições humanas que foram sendo geradas eram muito mais resultado de orgulho espiritual, orgulho religioso, orgulho e prepotência humana do que revelação do próprio Deus. Então, Jesus vem e confronta aquilo. Aliás, se nós retrocedermos um pouquinho antes do texto que nós estamos vendo, nós vamos olhar, por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, no verso de número 20, ele diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, se vocês não forem além dessas tradições, se vocês não forem além de apenas ter um costume, o costume de ler a Bíblia, o costume de orar, o costume de estar no culto, na igreja, enfim, se não forem além dessa religiosidade, jamais vão experimentar o reino de Deus. E o que é reino? Governo de Deus. Jamais verão a manifestação do reino de Deus em suas vidas. E o que é religião? Religião, numa definição muito simples, muito básica, mas que nos ajuda, religião significa fazer algo para Deus sem que Deus esteja envolvido. A tradição humana é fazer coisas para Deus sem que Deus esteja envolvido. Por isso, cuidado, busque a palavra de Deus, busque as Escrituras, lembre-se de meditar nessa palavra, mas lembre-se, acima de tudo, de perguntar ao Senhor: Deus, o que o Senhor está falando nesse texto? O que é que o Senhor quer falar comigo
comigo através desse texto bíblico. E pode ter certeza, Deus vai falar com você.